3 presentes que Deus já te deu. Quem sabe você vive pedindo as coisas para Deus e Ele já te deu algo que você ainda não se deu por conta. E coisas maravilhosas, ímpar. Vamos lá. Eu quero trazer para você aqui uma palavra de Deus como resposta para a tua vida. Quem sabe não é hoje que você precisa ouvir isso. Mas antes, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar, porque fazendo assim, mais pessoas vão ouvir. Nós estamos em 6 plataformas. Agora veja o que Deus já te deu. Primeira coisa que o Senhor Deus já te deu foi Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa, ou podemos melhorar a frase, uma das coisas que Deus deu à humanidade, a mais importante foi o seu Filho Jesus Cristo, para religar o homem com Deus. Deus amou o mundo que entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio em carne. A segunda coisa que Deus já te deu foi a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que no mínimo tem 5 milhões de informações diretas. Você multiplica por 3 as indiretas e infinitamente informações que a gente não percebe e que Deus quer revelar. Ele já deu a palavra do Senhor. Examinai as Escrituras, porque nelas pensai que tendes a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passará. O segundo presente, a Bíblia Sagrada, o Senhor a escreveu pelo seu Espírito através da mão do homem, para que chegasse até nós as revelações, as que já se cumpriram, as que estão se cumprindo e as que hão de se cumprir. Tudo está nela. Uma das maiores revelações é a Bíblia Sagrada. Por mais de 3.500 anos, e a Bíblia está nas nossas mãos, escrita num período de 1.600 anos, e a Bíblia está nas nossas mãos. 1.500 anos antes de Cristo, ela foi escrita por mais de 40 personagens diferentes. 100 anos depois de Cristo, o Novo Testamento. As informações se cruzam e tudo está nas nossas mãos. É só fazer o que diz João 5,39. Examina a Bíblia. Elas falam do primeiro presente que Deus deu, Jesus Cristo. Elas falam da veracidade dela mesmo. Jesus veio para provar que a Bíblia é verdade e para religar o homem com Deus. O terceiro presente que o Senhor Deus nos deu foi o seu Santo Espírito. Eu orarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. João 14,16. Quando Jesus ascendeu aos céus, Ele fez essa promessa. E o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, foi dado aos homens. Nós estamos na dispensação da graça e é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. É o Espírito Santo do Senhor que conduz o homem para a vida eterna.
É o Espírito Santo do Senhor que ajuda o cristão na caminhada. É o Espírito Santo que deu dons para a igreja se manter firme, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a sua igreja. A palavra do Senhor, ela registra claramente que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra de Deus registra para que viéssemos a examinar a Bíblia Sagrada e descobrir nela a vida eterna. E quem é Jesus Cristo? A Bíblia Sagrada, ela registra que o Espírito Santo que habita naquele que entrega a sua vida ao Salvador Jesus Cristo, vai conduzi-lo para a eternidade, vai ajudá-lo nessa caminhada aqui, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Queridos, estão aí os 3 presentes que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus já nos deu. Já deu Jesus. Jesus não virá novamente como Salvador, ele já veio. Agora ele vem para Israel. Agora é diferente. Mas quando ele vier sobre as nuvens, ele virá para a igreja. Não virá outro Salvador na terra, porque Jesus já foi dado pelo próprio Pai para os cristãos e aquele que aceita a Jesus. O Senhor Deus já deu o livro sagrado. Não existe outro livro. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Por isso que ela diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Deus já deu o seu Santo Espírito. Ele também é chamado de Consolador, Ajudador, Paráclito, aquele que está sempre do lado, aquele que inspira, aquele que ajuda, aquele que consola, para nos conduzir à eternidade. O Senhor Deus, ele é fiel e ele amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse versículo é maravilhoso. O maior presente de Deus foi Jesus. Outro presente maravilhoso, a Bíblia Sagrada. E o terceiro, o Espírito Santo que está junto conosco, para que nós pudéssemos palmilhar essa terra e esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Paramos de pedir coisas para Deus. Ele já nos deu. Aceite a Jesus, estude a Bíblia e aceite andar com este amigo chamado Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para ajudar você a caminhar por esta terra. Eu louvo a Deus que você ficou aqui até o final. Aí está o endereço da nossa igreja, General Canabarro 3391, os horários dos nossos cultos, agora na época de frio, domingo às 19 horas. Lembrando que pela manhã, às 9h30, Escola Bíblica. Forte abraço.